Oi, oi. Hoje o objetivo, gente, é falar sobre metabolismo, que é algo que a gente ouve tanto falar, né? E às vezes até a gente nem entende direito o que é isso, o que é metabolismo, se dá ou não para acelerar, né? Então, vamos nessa, vamos começar. O objetivo hoje, gente, juro, hoje eu quero falar tudo que eu tenho para falar em 30 a 40 minutos. E aí, abro para perguntas, tá certo? Para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então, só avisando a quem nunca entrou aqui na minha live, quem nunca assistiu minha live antes, eu reservo os minutos finais para falar, para responder as perguntas de vocês, só porque às vezes quando eu começo a ler as perguntas, corto meu raciocínio e aí eu acabo me embolando, tá bom? E não passando a informação completa. Mas é isso aí, vamos deixar as perguntas para o final e vamos começar então. O tema tá aqui fixado, tá bom? Para quem chegar aí depois, que é como acelerar o metabolismo. Ou seja, pessoal que quer emagrecer, que tem o objetivo de emagrecer principalmente. A gente sempre se pergunta, né? Fala, eu escuto muitas pessoas falando isso, poxa, meu metabolismo é super baixo, nossa, eu vejo que a idade passou e ficou super lento, é muito difícil para emagrecer. Então a ideia é a gente falar sobre metabolismo. E eu vou começar então falando aqui o que é metabolismo, né? Na verdade, gente, metabolismo se refere a todos os processos químicos que acontecem no nosso corpo. E, na verdade, tudo que acontece no nosso corpo acontece através de reação bioquímica. Então, se eu estou falando de digerir e absorver os alimentos, eu estou falando de reações bioquímicas. Se eu estou falando de emagrecer, da minha gordura sair ali da célula de gordura, entrar na nova célula, entrar dentro da minha mitocôndria para ser utilizada como fonte de energia, só aí eu tenho aí, sei lá, milhares de passos de reação bioquímica. Então, na verdade, metabolismo se refere a tudo no nosso corpo que é reação bioquímica, que seja para construir ou para destruir alguma coisa. Então, seja para construir um hormônio, construir uma enzima, construir proteínas, né? Ou seja para destruir, por exemplo, gordura ou qualquer outra coisa, metabolizar nutrientes. Então, a tudo isso eu chamo metabolismo. Então, o fato é, eu acho que é interessante, eu até coloquei aqui um papelzinho para eu não esquecer de passar nenhum detalhe para vocês, mas eu acho que é interessante a gente começar entendendo o que é que contribui para eu aumentar, né? O que é que contribui, o que é que influencia no meu metabolismo? A gente pode até utilizar o termo de gasto energético, porque no final essa tal dessa taxa metabólica que a gente ouve tanto falar, né? Nossa taxa metabólica, a gente pode dizer que é justamente o nosso gasto energético, é quando a gente gasta em um dia, por exemplo, né? E aí a gente pode dividir esse gasto energético em umas partes. Isso aqui é bem importante para a gente daqui a pouco entender o que é que influencia diretamente nesse metabolismo. Então, quais são as variáveis que eu posso ali mexer para estar atuando nessas diferentes partes que influenciam o meu metabolismo. Então vamos entender bem. Se eu pudesse dividir o meu gasto energético, né, o quanto de calorias no final do dia eu gasto, seria em quais partes? Eu diria que principalmente 4 partes. São essencialmente 3, mas tem uma quarta parte menos importante aí que eu vou incluir também. Primeira coisa é o nosso gasto energético basal ou de repouso. Muitas pessoas devem já ter ouvido falar isso, né? A minha taxa metabólica basal, fiz uma bioimpedância e deu lá que a minha taxa metabólica basal estimada é de 1.200 calorias, por exemplo. Então, esse gasto energético basal ou taxa metabólica basal ou de repouso, eu vou dizer aqui que eles são a mesma coisa, mas na teoria até eles são um pouquinho diferentes. Mas pra gente aqui, vamos considerar que são a mesma coisa, o basal e o de repouso. E que quantidade de caloria é essa? Esse é o montante calórico que eu gasto para me manter vivo, paradinho. Então pense aí que aqui, nesse momento que eu tô falando com vocês, que eu tô bem parada aqui, tô um pouquinho menos parada que vocês, porque eu tô aqui falando e gesticulando, mas pense que se eu estivesse aqui totalmente parada, deitada ou só sentada, eu estaria demandando energia, né? Meu corpo estaria precisando de energia para manter o meu cérebro funcionando, manter o meu fluxo sanguíneo, manter a minha temperatura corporal quentinha. Então, para tudo isso, todo esse gasto calórico para manter tudo isso, né, enquanto eu estou em repouso, a gente chama de gasto energético em repouso, ou basal. Aí a gente tem uma segunda variável que conta também para o nosso corpo gastar energia,
que seria principalmente o efeito térmico dos alimentos. O que é isso? É o quanto meu corpo gasta de calorias para metabolizar os nutrientes que eu consumo. Então, para metabolizar carboidratos, proteínas, gorduras, ou seja, tudo isso que eu consumo através dos alimentos, meu corpo gasta uma quantidade de calorias para estar lá quebrando isso em pedacinhos pequenos e absorvendo isso. Então, esse é um outro ponto importante. Então, tem o meu gasto de repouso, né, que é para manter todas as minhas funções vitais, e tem o efeito térmico do alimento, que é justamente a energia que eu gasto para processar, para digerir e absorver todos esses nutrientes. O terceiro seria um dos principais também, que é o gasto energético com a atividade física. Esses três seriam os grandes, assim, os principais. Para vocês terem uma ideia, a nossa taxa metabólica de repouso é o que mais gasta energia. Provavelmente ali vai ficar em torno de 50% até 75%. Se eu falo de uma pessoa sedentária, né? Até 75% do gasto calórico dela por dia é só dessa atividade de repouso, só para manter o corpo dela funcionando ali, trabalhando, cérebro pensando, fluxo sanguíneo circulando. Mas claro que se eu falo de uma pessoa mais ativa, aí o gasto com atividade física, ela já vai ser, também pode ser bem importante. Se eu falo de um atleta, então, aí, na verdade, esse gasto pode até superar a taxa metabólica de repouso. Mas eu diria que o que faz o nosso corpo gastar energia são principalmente esses três. Mas a literatura científica ainda traz um quarto gasto aí que a gente poderia colocar na conta, que é justamente, deixa eu ver até como é o nome exatamente dele, é a termogênese de atividade sem exercício. Ou seja, é quanto a gente gasta com atividades mínimas, que seria o quê? Caminhar daqui do quarto que eu tô até a cozinha, ou simplesmente a minha mudança de postura, por exemplo, ou simplesmente o fato de eu ficar em pé. Então, pra vocês terem uma ideia, pra gente ficar em pé, a gente gasta, por mais que a gente esteja paradinho, a gente gasta mais calorias do que se eu for ficar sentado. Então, isso daqui é importante, gente, a gente entender de onde vem esses quatro gastos calóricos no nosso corpo. Isso é importante para a gente entender que daqui a pouco eu vou falar o que é que pode influenciar nesse gasto energético. O que é que eu posso fazer? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Só para ter certeza aqui, que eu acabei tendo que trocar aqui o ponto do microfone. Acredito que sim, né? Perfeito. Ótimo. Então, beleza. Então, considerando que a gente já entendeu de onde vão vir as calorias que compreendem ali o meu gasto total do dia, né? O meu gasto calórico diário, né? Então, é o de repouso, é o quanto eu gasto para metabolizar os nutrientes que eu consumo, é o meu gasto com atividade física e o meu gasto com aquela atividade que não é bem a atividade física ali que eu tô fazendo, mas é aquela atividade mínima diária, de mudança postural, de ficar em pé, de dar uma caminhadinha ali para fazer minhas coisas básicas ali durante o dia. Então, sabendo disso, quais são os fatores, né, então? Quais são os fatores que acabam influenciando, seja no aumento ou seja na redução do meu gasto calórico diário? Primeira coisa que a gente já sabe e que obviamente todo mundo se queixa, principalmente as mulheres, à medida que a gente vai envelhecendo, então é o fator idade. Então é fato, gente, com o passar da idade não tem jeito. Todo esse gasto que eu acabei de relatar aqui, ele tende a ir reduzindo. Então a minha taxa metabólica de repouso, né, o basal, ela tende com o passar da idade a ir reduzindo. Então, principalmente quando eu falo, vai a partir dos 30 anos, e no caso das mulheres, cada década que passa, sabe, a gente vai sendo subtraído um pouquinho desse gasto energético de repouso. Mas talvez para as mulheres, especialmente quando a gente fala da menopausa. Então, pós-menopausa é quando a gente tem realmente uma queda um pouco mais acentuada, até por conta da mudança hormonal, né? Então, a gente tem uma queda um pouco mais acentuada dessa nossa taxa metabólica, né, de repouso, o quanto a gente gasta no dia. Então esse seria o primeiro fator que joga um pouquinho contra a gente. É por isso que eu sempre digo às mulheres, especialmente, tá? Vamos tentar chegar na menopausa já como a gente gostaria em termos de composição corporal. Tentar já atingir essa idade, já que a gente sabe que depois disso fica sempre um pouquinho mais difícil, longe de ser impossível,
mas fica um pouquinho mais difícil. Então vamos batalhar para antes de chegar lá a nossa menopausa, a gente já tá com um percentual de gordura, com um corpo que a gente ache ok, dentro do saudável, tá certo? Outro ponto que é importante, que tem influência direta na nossa quantidade de calorias que a gente queima por dia. A nossa composição corporal, ou seja, a quantidade de músculo que a gente tem no corpo. Sim, gente, isso é verdade. Então, ter mais músculos no corpo realmente faz com que a gente gaste um pouquinho mais. Mas, como eu sou muito curiosa em relação até a quanto, né? Quanto se gasta a mais? Gente, não é muito a mais não, tá? Então, por isso até que eu sempre alerto os meus pacientes, quando eu, às vezes, mostro o resultado lá da bioimpedância, mostro mais ou menos ali uma taxa metabólica estimada, né, de repouso, aí meu paciente às vezes fala assim pra mim, ah, tá, mas aí então é interessante eu ganhar massa muscular, né, pra aumentar a minha taxa metabólica de repouso. Eu falo, olha, assim, sem dúvida nenhuma é interessante ganhar massa muscular por N motivos diferentes, principalmente manter a sua independência física do futuro, tá? Você ser um idoso, né? Ser uma pessoa de meia idade ou idosa com tudo em cima, com total independência física, você tá apto a cair e levantar sem ter ajuda de terceiros. Isso, para mim, é o principal fator que a gente tem que manter a massa magra no lugar, né? E buscar aumentar massa magra. Mas aumentar diretamente o metabolismo, olha, gente, 1 quilo de músculo a mais, ele gera pra gente, pelo que eu vi ali de algumas referências, ele gera pra gente em torno de 15 calorias a mais de gasto. 1 quilo de massa magra a mais, de músculo a mais, gera em torno de 13 a 15 calorias a mais de gasto por dia no meu corpo. Não é muito, né, gente? Não é muito. Então, assim, pense que, poxa, se você vai ganhar ali, às vezes, 3, 4 quilos de músculo, é bastante. Nossa, uma pessoa que ganha 5 quilos de músculo no corpo, ela muda por completo o corpo dela. E aí eu tô falando de um gasto a mais de menos de 100 calorias. Sabe, então, não é muito que a gente consegue aumentar da nossa taxa, do nosso gasto energético por dia, estando com alguns quilos a mais de músculo no corpo. Então, o mais importante é você entender que, principalmente, quem tá aqui nessa live, acredito eu, que a maioria quer emagrecer. Se você quer emagrecer, o mais importante é você entender que sim, tem que treinar, tem que fazer um treino de força, mas não necessariamente porque você quer aumentar o músculo para aumentar a sua taxa metabólica de repouso. Vai mudar muito pouco. Mas sim, é pelo gasto, sim, que o treino vai exigir do seu corpo, claro, isso não é nem um pouco desprezível. Mas muito mais porque é mantendo o treino de força que você vai segurar a massa muscular no seu corpo e que você minimize as chances de perder esse músculo durante a sua fase de emagrecimento. Porque aquilo que eu já disse aqui várias vezes, pessoal, quando a gente quer emagrecer, né, quando a gente está fazendo por onde emagrecer, diminuindo ali o consumo calórico, enfim, a gente está naturalmente se colocando numa zona de risco para perda de músculo. Então, se eu quero evitar ao máximo perder músculos, o que é que eu posso fazer? Trazer o treino de força para participar. Então, entendam, músculo sim, ele aumenta o nosso gasto energético, mas talvez de maneira não tão expressiva quanto a gente pense. Um outro ponto que é fato que mexe no nosso metabolismo, gente, é o nosso peso corporal. Entenda uma coisa, quem tem mais peso corporal, e isso eu não estou falando só de massa magra, eu estou falando de gordura, estou falando de ossos, de tudo. Quem é mais alto, quem é maior, quem pesa mais, essa pessoa naturalmente tem um gasto metabólico maior. Ela gasta mais no dia dela do que uma pessoa que tenha um peso menor. E por quê? Ai, Paula, por quê? Se eu já ouvi, você falou que pode ser de gordura também, mas a gordura eu já vi que é um tecido que não é muito metabolicamente ativo, digamos assim. Gente, a grande questão é que imagine, se ao invés de ser uma Paula de 50 quilos, eu sou uma Paula de 80, 100 quilos, significa que eu naturalmente, mesmo em repouso, que o meu corpo ele precisa de muito mais força, por exemplo, para bombear esse sangue por todo o meu corpo. Isso significa que eu gasto muito mais calorias para caminhar, porque eu estou arrastando naturalmente muito mais peso. Ou seja, o fato de eu ser mais pesada naturalmente faz com que eu gaste mais calorias no meu dia, independente da minha composição corporal. Então, isso eu quero dizer, já para vocês entenderem que naturalmente qualquer pessoa vai ter
o seu gasto energético de repouso reduzido quando ela emagrece. Então, se eu sou uma Paula de 80 quilos, vai lá, vamos chutar. Eu tenho um gasto energético de repouso de 1.800 calorias. No momento em que eu for reduzindo o meu peso e sair de 80 para 50 calorias, eu naturalmente vou gastar menos calorias em repouso. Então, lá com 80 quilos eu gastava 1.800, agora com 50 eu vou gastar 1.400 calorias. Isso é o normal, porque agora estando em uma estrutura menor e um corpo menor, eu naturalmente vou gastar menos calorias para caminhar, para o meu fluxo sanguíneo ser bombeado ali por todo o meu corpo e tantas outras coisas. Certo, pessoal? Uma outra coisa que é importante, a temperatura ambiente. Então, a temperatura ambiente também vai conseguir influenciar no quanto eu gasto por dia, no meu metabolismo diário. Por quê? Se eu estou em um ambiente que ele é mais frio, observe que o meu corpo ele tende a sempre manter o mesmo padrão ali de temperatura, né? Não sei, 36 graus, né? Por volta disso. Então, se eu estou num ambiente frio, que ele está forçando a minha temperatura a reduzir, naturalmente o meu corpo vai estar trabalhando muito mais e aumentando essa minha termogênese, justamente isso, porque ele quer gerar mais calor. Então, se eu vivo em uma cidade, né, litorânea, quente, naturalmente o meu metabolismo provavelmente ele vai ser um pouco menor do que se eu me mudasse para uma cidade que ela é fria o tempo inteiro e que eu vivo em um ambiente muito mais frio. Então, meu corpo sempre vai lutar para manter a minha temperatura quentinha e isso faz com que eu aumente também o meu gasto energético. Essa dica é importante, porque daqui a pouco vocês vão entender o porquê também que isso pode ter relação com algumas coisas que a gente pode fazer para aumentar o nosso metabolismo. Então, por isso que fiquem ligados nesses fatores daqui, porque daqui a pouco vocês vão entender quais dicas práticas eu vou dar para a gente tentar aumentar esse metabolismo com as nossas atitudes diárias. Bom, fora isso, claro, atividade física, gente, como eu falei lá, é um dos principais fatores que influenciam o nosso gasto energético diário. Então, esse daqui é um dos pontos, pessoal, que mais eu bato na tecla, sabe? A gente tem que fazer atividade física, não precisa necessariamente ser todos os dias, pode ser no mínimo 3 vezes, vai mais 4 vezes por semana, é excelente, para que a gente consiga trazer uma boa quantidade de calorias a mais para o nosso dia. Então, se vocês pararem para pensar, se eu vou ganhar massa muscular, isso vai influenciar muito pouquinho, né? Se eu ganho alguns quilos de músculo, isso influencia um pouco ali no meu gasto energético diário. Mas com o treino, gente, eu consigo aumentar a quantidade de calorias, a depender do treino, em 300, 400, 500, 600 calorias por dia. Então, o treino, talvez, ele é uma das variáveis que a gente pode mexer diretamente que mais vai influenciar no nosso gasto energético. Então, é muito mais fácil eu criar um déficit calórico se eu trago mais atividade física para participar do meu dia. Então, não tenham dúvidas, esse daqui é o ponto mais importante. Então, se tem uma melhor maneira para acelerar o meu metabolismo, ou seja, para eu queimar mais gordura, mais energia no meu dia, é trazendo mais atividade física para participar, não tenha dúvidas disso. E claro, o último ponto, distúrbios hormonais. Eu vi que uma pessoa aí perguntou alguma hora, hipotireoidismo pode diminuir o metabolismo? Sim. A nossa tireoide é uma ali das nossas glândulas, né, que mais vai cuidar dessa parte do metabolismo energético do nosso corpo. Então sim, quando eu tenho um hipotireoidismo ou uma tireoide pouco funcionante, né, hipofuncionante, isso pode fazer sim com que o meu metabolismo caia. Então vamos para a parte, por isso claro que é tão importante, consulta o seu endocrinologista, vê como é que tá essa parte direitinho, e se for o caso vai ter que entrar com remédio. Entrou com remédio, regularizou as taxas hormonais, vida que segue, gente, você vai estar igualzinho a uma pessoa que não tem hipotireoidismo, tá bom? Vamos passar para a parte mais importante agora, então. Quais dicas eu posso fazer? O que eu posso fazer no meu dia para acelerar o meu metabolismo? Primeira coisa mais importante que eu diria, acabei de falar, treino. Treine, isso é o ponto mais importante. Então, só com treino você consegue aumentar e muito o seu gasto energético diário. Segunda dica, mexa-se. E mexa-se. Gente, lembra lá que um dos fatores que influencia lá o nosso gasto energético é essa questão dessa pequena atividade que não está relacionada ao exercício, ou seja, mudança postural, essa inquietação, nossa, ir até ali.
Tem um estudo, para você ter uma ideia, que eles fizeram com um grupo bem pequenininho, com 10 pessoas, mas que eles avaliaram exatamente isso. Ao longo de uma tarde, o gasto calórico da pessoa, ela estando sentada versus ela estando em pé. Só mudar isso, está em pé. Ou seja, pense aí, você pegar uma mesa, ao invés de você trabalhar em uma mesa sentado, você botar uma mesa alta e você trabalhar em pé. Só isso aumentou em quase 200 calorias, em 180 calorias. O gasto dela ao longo de uma tarde, só o fato da pessoa estar em pé. Então observe como as pequenas coisas do nosso dia contam. Então você estar mais em pé, você subir um lance de escada ao invés de pegar o elevador. Gente, todos esses pequenos detalhes vão contar. Então a gente tem que buscar ser mais ativo nos detalhes. Realmente sair dessa posição de sentado e deitado, que observe como o nosso corpo ele tende a ser preguiçoso, né? Se a gente estiver em pé em algum lugar, observe que a primeira coisa que a gente vai fazer é já buscar uma parede para se escorar. Se a gente pudesse escorar, ótimo, porque o nosso corpo está sempre correndo atrás de minimizar os esforços, de minimizar o nosso gasto. Então lute contra isso. Tá perto de uma parede, não se escore, fique em pé. Sem dúvida você já vai estar contribuindo para elevar um pouquinho mais o seu gasto energético ali do seu dia. Terceira dica, importantíssima, essa tem total relação com a minha parte. Coma mais proteína. Lembram lá no início que eu falei que um dos fatores mais importantes também, que contribuem muito para esse gasto metabólico do seu dia, né, para o seu gasto energético diário, é o que você gasta para metabolizar, para digerir e absorver os nutrientes? Pois bem, gente, proteína, dos 3 macronutrientes que são proteína, carboidrato e gordura, dos 3 macronutrientes, a proteína é o que mais gasta energia para ser digerida e absorvida e utilizada. Então, sem dúvida nenhuma, não só no emagrecimento a gente sabe que proteína é o nutriente-chave, porque ele é quem cuida de toda a parte estrutural, ele não vai ser tão utilizado para as vias energéticas, é o nutriente que dá mais saciedade a gente. São tantos motivos para a gente trazer proteína para todas as nossas refeições diárias, esse só é mais um. Ela, de todos os nutrientes, é o que mais vai demandar energia do seu corpo para ser digerido e absorvido. Então, traga proteína para participar de todas as suas refeições diárias. Carnes de todos os tipos, ovos, laticínios, as proteínas vegetais, que seriam principalmente as leguminosas, né, os feijões, lembrando que, claro, elas têm também uma boa quantidade de carboidrato na composição. Os derivados dessas leguminosas, como é o caso do tofu. Grão de bico, sim, ele é proteico, ele faz parte da família de feijão, de lentilha, de soja. Dentre todos eles, a soja é o mais proteico, só que, óbvio, se vai comprar soja em grão ou qualquer derivado de soja, lembre sempre de comprar orgânico de preferência, tá bom? Para não comprar essa nossa soja transgênica. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, hein? Então, gente, sem dúvida nenhuma, comer mais proteína. Olha essa informação aqui. A proteína ela pode promover um aumento da nossa taxa metabólica de 20% até 30%, dizem alguns estudos, né? Enquanto que carboidratos e gorduras, elas aumentam em torno de 3% a 10%. Olha a diferença. Então, proteína, ela gasta muita energia para ser metabolizada. Então, vamos usar e abusar da proteína, né, das fontes de proteína em todas as nossas refeições do dia, inclusive nos lanchinhos de preferência, tá? Quarto e último ponto. Último não, ainda tem um quinto menos importante, mas quarto e último ponto mais importante. Gente, não reduza muito. Se você busca emagrecer, não reduza drasticamente o montante calórico que você consome no dia. Não faça dieta que são muito restritas em calorias. Leia-se, abaixo de 1.000 calorias por dia. Então, fazer dieta de 600, 800 calorias por dia, como algumas pessoas acabam fazendo, como tem muita dietinha da moda, às vezes, que induz a gente a fazer dessa forma, gente, não é interessante, tá bom? Então, já tem muitos estudos que mostram que, sim, isso pode piorar o seu metabolismo ao longo dos anos. Então, busquem, sim, para emagrecer, tem que fazer restrição calórica? Tem, não há dúvida, gente. Você tem que consumir menos do que o seu gasto energético diário. Mas fato é, se você reduz muito drasticamente, de maneira muito apertada, né, reduzindo a menos de 1.000 calorias por dia, cara, a chance de você ir reduzindo e ir ali minando o seu metabolismo basal ao longo dos anos é muito grande. Então não faça isso. Isso é por conta de um negócio que acontece no nosso corpo que chama termogênese adaptativa. Então o nosso corpo ele se habitua a
gastar menos calorias para manter a gente vivo se a gente está consumindo um montante calórico muito menor, muito baixo. Então, é aquele negócio mesmo que provavelmente a maioria das pessoas já ouviu falar, que, nossa, o corpo entra meio que em alerta, porque ele acha que a gente está comendo muito pouca caloria, acha que a gente está em insegurança alimentar. Então, ele acaba estocando um pouco mais ou diminuindo o nosso gasto energético. Sim, existe essa adaptação do corpo. Então, ele reduz o nosso gasto energético se a quantidade de calorias que está entrando ela é muito baixa. Então, evitem fazer dietas de menos de 1.000 calorias por dia, tá certo? Evite restrições muito grandes. Perfeito! E agora eu quero ir para uma quinta dica, né? Só recapitulando rapidamente essas 4. Então, faça atividade física, primeiro lugar. Você consegue aumentar bastante o seu gasto energético trazendo atividade física para sua rotina. Segundo, se mexa um pouquinho, fique mais na posição em pé do que sentado, evite se escorar na parede, sabe? Faça as atividades de casa, tudo isso é aquela atividade física que não é programada, mas é uma atividade. Seu corpo gasta mais energia só para se manter fora, tira a bunda da cadeira, né? Só isso já faz com que você gaste aí provavelmente umas 200 calorias a mais no seu dia, tá bom? Terceiro, coma mais proteína. É o nutriente que mais gasta calorias para ser metabolizado, para ser digerido, absorvido e utilizado. Então traga proteína para participar de todas as suas refeições. Quarta dica, não reduza muito drasticamente as calorias da sua dieta. Não faça dieta de menos de 1.000 calorias por dia. Isso é muito arriscado. Isso provavelmente vai fazer com que o seu metabolismo caia um pouquinho. E aí a quinta e última dica, que eu diria que é menos importante, tá certo? Não vai ter tanto impacto assim no nosso metabolismo, mas que a gente sempre ouve falar. Então eu tenho sempre gente me perguntando: Paula, e estas substâncias termogênicas? E se eu ingerir café no meu dia, chá verde, gengibre, canela? E se eu trago essas substâncias termogênicas para participar da minha vida? Será que isso aumenta o meu metabolismo? Gente, aumenta quase nada. Quase nada. Tanto que quando a gente vai ver os estudos que utilizam cafeína, que utilizam gengibre, por exemplo, para avaliar, olha, geralmente é quantidade grande, sabe? Eles pegam gengibre e botam assim, não, deixa eu ver se 2 gramas de pó de gengibre aqui para essa pessoa acelera o metabolismo. Aí eles veem que uma quantidade relativamente grande daquilo aumenta em 40 calorias. Ali, isso assim, é imediatamente após o consumo, né? Aumenta em 40 calorias ali. O que é 40 calorias? Né? Uma garfada de qualquer coisa, praticamente, né? Então, 40 calorias é muito irrisório. Mas beleza, pode aumentar. Então, o fato é, eu quero só que vocês entendam que não dá para contar com isso para acelerar o metabolismo. Ah, então eu vou fazer uma água e botar umas fatias de gengibre para deixar na geladeira, botar uma canela em pau ali para aromatizar, vou beber essa água e provavelmente vou dar uma turbinada no meu metabolismo. Não vai. Mas assim, óbvio, lembre sempre que quando a gente fala de especiarias, né, de ervas, gente, no mínimo, a gente está agregando um monte de fitoquímico, de antioxidante na nossa dieta. Então, traga isso para participar. Não porque vai dar um boom no seu metabolismo, não isso, né? A gente tem que ser inteligente nessa hora. Só se eu, Ave Maria, se eu nadasse numa piscina de gengibre com canela, com cafeína, para realmente dar um boom enorme no meu metabolismo. Mas apesar de não dar esse up todo no metabolismo, mas vai estar me trazendo outras coisas que são importantíssimas, interessantíssimas para a minha saúde. Então, claro que sim, eu posso usar isso ao meu favor. Talvez aumente ali muito levemente o meu metabolismo, né, o meu gasto energético, talvez sim. Mas realmente eu já estou dando a advertência aqui que realmente vai ser bem pouquinho, tá certo? Que vai aumentar. Lembrando que tem até algumas dessas substâncias termogênicas, pessoal, que age no primeiro passo, tá? Na quebra, que é o que a gente chama de lipólise, que é quebra da gordura. Quebrar a gordura, ou seja, mobilizar ela, tirar ela da minha célula adiposa, do meu estoque de gordura, é diferente de queimar. Queimar é quando de fato essa gordura entra ali na minha mitocôndria e é utilizada para gerar energia. Então são duas coisas diferentes. Quebrar gordura e realmente queimar, utilizar gordura como fonte de energia. Então tem algumas substâncias termogênicas que elas agem só nesse primeiro passo, que é a quebra da gordura. Mas quebrar a gordura não significa que a gente vai aumentar o gasto de gordura.
Então, muitas vezes, o que a gente faz, às vezes, tem às vezes um termogênico que a gente pode tomar. Então, eu vou tomar um termogênico, por exemplo, um suplemento, e não vou fazer minha atividade física, sabe? Não vou lá fazer atividade física, aumentar a minha demanda de gasto dessa energia mesmo. O que acontece geralmente com essa gordura que foi quebrada? Então, realmente, eu tomei o termogênico, opa, cafeína, catequinas foram lá na célula de gordura, agiram, quebraram essa gordura, botaram lá para a corrente sanguínea e eu não treinei, fiquei lá paradinho, não demandei, não fiz o meu corpo aumentar a necessidade de gerar energia. O que acontece com essa gordura? Essa gordura é reesterificada, ela volta para a sua célula de gordura e é novamente estocada. Então, assim, gente, não acreditem em milagre, tá bom? Suplemento termogênico, ele não vai ajudar a gente se a gente não fizer a nossa parte, que é treinar. E na boa, assim, a gente não precisa de termogênico, a gente não precisa, tá? Desse tipo de suplemento termogênico. Agora, claro, a gente pode dar uma turbinada no nosso dia, naturalmente com um cafezinho, com chá verde, com gengibre, com canela? Pode. Isso vai ter um aumento expressivo no meu gasto energético? Não. Esqueça isso, mas vai te trazer outros benefícios para a saúde, então pode colocar. Um outro ponto que, assim, ó, gente, contribui também com muito pouco, mas já que a gente está falando aqui de aumentar o metabolismo, o que aumentar um pouquinho tá valendo, né? Então, uma outra dica que é bem legal que eu vi no estudo é beba água gelada ao invés de água em temperatura ambiente. Eu até passei, depois que eu vi esse estudo, eu lembrei, né? Que eu falei, gente, ó, toda hora eu tô bebendo só água em temperatura natural. Vou voltar a beber água gelada. Porque, na verdade, gente, lembram lá no início que eu falei que uma das coisas que interferem no nosso metabolismo é a manutenção da nossa temperatura? Lembram que eu falei que a temperatura do ambiente, ela pode influenciar no nosso gasto energético, exatamente porque se tá mais frio, o meu corpo vai fazer com que o meu corpo vai precisar trabalhar mais nessa termogênese para manter o meu corpo quente? É exatamente a mesma coisa nessa pegada da água. Então, no momento em que eu bebo água gelada, meu corpo vai trabalhar um pouquinho mais naqueles minutos posteriores à ingestão da água para aquecer essa água. Isso vale, claro, para qualquer alimento. Então, no final das contas, beber a água gelada naqueles minutos, naqueles 60 minutos ali após a ingestão da água, sem dúvida você vai ter um leve aumento do seu metabolismo, do seu gasto energético nessa horinha após a ingestão da água gelada, versus se fosse beber a água natural. Tem um estudo aqui que eu peguei, os estudos são bem contraditórios, tá? Cada um acha um percentual de aumento de gasto energético. Mas teve um aqui que ele disse que pode aumentar em até 30%. Tem estudos que mostram que aumenta em 5%. E teve um estudo que mostrou que aumentou em até 30% nessa primeira hora. Então, observe que é muito a curto prazo. Nessa primeira hora após a ingestão da água gelada, ele aumentou o gasto em até 30% comparado à água em temperatura ambiente. Tá valendo, né, gente? Mesmo que seja ali 20 calorias, tá valendo, né? Então, se tanto faz para você beber água natural, né? Beber água na temperatura ambiente ou beber água gelada, vamos beber água gelada que gasta um tiquinho mais, tá certo? Gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Vamos partir para as perguntas, que é a parte mais importante? Vamos lá, aberto para... Ah, gente, ó, enquanto vocês não perguntam aqui, tem um recado para dar, hein? Recado para dar aqui, no dia 16 de abril, eu vou fazer um webinário que é online, gratuito para vocês, sobre emagrecimento. Então, todas as lives que eu venho dando aqui falando sobre emagrecimento, eu vou tentar condensar ao máximo todas as principais dicas para dar nesse dia do webinário. Então, vai ser assim, na boa, imperdível. Assista com um caderninho na mão, porque vai ser sensacional. Então, o webinário vai ser no dia 16, que é na próxima semana, na quinta-feira, às 20 horas. Para você se inscrever, clica no link lá da minha bio, do meu perfil, e vai lá e se inscreve. Bota um bom e-mail, porque vai ser através desse e-mail que você vai receber toda a informação para participar do webinário no dia, tá bom? E o segundo ponto que eu queria lembrar para vocês é que eu estou realizando consultas online, tá certo? Então agora, nesse período de quarentena, o Conselho de Nutrição liberou que a primeira consulta, né, que o primeiro encontro do nutricionista com seu paciente seja feito online. Então eu estou aí nesse período realizando apenas consulta online, não estou ainda atendendo presencialmente. Que bom que você já se inscreveu, Catarina, show de bola. Então a gente vai se encontrar lá no dia. Vamos nessa? Perguntas? Quem tem perguntas, gente? A hora é agora. Gostaram? Espero que você ache que teve umas informações bacanas aqui, né?
Uma informação, até enquanto eu não vejo nenhuma pergunta, informação em relação até o café, gente. Cafeína é sim, né? É uma substância termogênica, mas a gente tende a ir se adaptando a esse efeito termogênico do café. Então, para quem bebe muito café, não funciona em nada. Então, água gelada com limão ajuda a emagrecer? O fato de você acrescentar limão não ajuda. Eita, começou a vir um monte de pergunta. Então, o fato de você acrescentar o limão na água não vai te trazer nenhuma grande ajuda para o emagrecimento, tá bom? Mas a água em si, se manter bem hidratado, beber água gelada, como eu falei, pode influenciar um pouquinho aí nessa melhora, né, nesse aumento do gasto calórico ao longo do dia. Mas o limão em si não tem nenhuma mágica. Limão é uma excelente fonte de vitamina C, de ácidos que são super interessantes para a nossa saúde, mas não vão te trazer nenhum upgrade assim no emagrecimento, tá bom? Banho gelado traz inúmeros benefícios para a saúde. O que acha? Sara, eu acho que isso daí é o mesmo ponto, e eu não tô nem falando aqui da parte dermatológica, nada, que eu sei que é maravilhoso, para a pele é maravilhoso, todo mundo tinha que tomar banho gelado mesmo. Mas certamente, Sara, a gente pode pensar no mesmo na mesma teoria aqui da água gelada e do ambiente gelado. Então, se eu tomo um banho gelado, provavelmente o meu corpo também vai ter que trabalhar um pouquinho mais para voltar a aquecer o meu corpo, já que eu estou resfriando ele através do banho gelado, né? Então acredito, nunca vi nenhum estudo, tá? Mas acredito que o banho gelado também possa, que nem a água, favorecer ali uma pitadinha a mais de calorias gastas no nosso dia. Provavelmente sim. Pergunta da Naturais Brasil. Pergunta aqui de Paty, da Naturais Brasil. Paulinha, aeróbico acelera mais o metabolismo do que musculação? Nossa, Paty, excelente pergunta, na verdade. Assim, seria super interessante aqui que eu tivesse até um colega personal trainer, aqui, um colega profissional de educação física para responder essa pergunta. Mas no fim das contas, o que é que a gente sabe? Qualquer treino, gente, o mais importante talvez, quando eu penso em gasto calórico, seja intensidade, seja a variável intensidade. É por isso que hoje esses protocolos de HIIT, né, de treinos intervalados de alta intensidade, por isso que eles são tão famosos hoje, que eles são tão populares, porque a ideia é que você coloque ali naquele curto intervalo de tempo uma alta intensidade para que você consiga um bom gasto, não só naquele momento, mas que após o treino, por conta de toda a mudança hormonal, né, que o seu corpo vai ali, enfim, aumento de testosterona, aumento de GH, por toda essa adaptação, digamos assim, hormonal e por toda a tentativa do seu corpo querer criar mais massa muscular, por exemplo, no caso de um treino de musculação, de um treino de força. Então, acho que qualquer treino, no final das contas, Paty, ele vai contar em muito. Eu acho que a dica aí, talvez, e aí se tiver algum profissional de educação física aqui que queira me ajudar nessa resposta, vou agradecer muito. A grande questão aí para o gasto calórico é intensidade. Então, se você faz um treino, às vezes, de muito baixa intensidade, o gasto calórico talvez não seja tão ativado assim, né? Ele não vai favorecer tanto o gasto calórico. A gente falaria de um treino de muito mais longa duração. Mas se você dispõe de pouco tempo e quer economizar no seu tempo e realmente aumentar o seu gasto energético, bota intensidade no negócio, tá bom? Mas musculação é importantíssimo, tá, Paty? Então, assim, tanto treino de HIIT ali, quanto fazer o exercício de musculação, eu acho que ambos são importantes, porque no final das contas, só o treino de força, só a musculação, vai fazer com que você, de fato, gere músculos, né? Para que você construa tecido magro no seu corpo. Vivi, o jejum ajuda a aumentar o metabolismo? Vivi pergunta, assim, que tem várias variáveis, assim, pra gente avaliar. Mas o jejum aumenta, de cara, ele ajuda a aumentar o metabolismo? Eu diria que não, tá? O jejum, e até porque a gente vai estar falando aí de jejuns intermitentes, né? De algumas horas em jejum que a gente vai passar. O que é que a gente sabe? Que jejum, realmente, ele é um dos estopins, digamos assim, um dos gatilhos para a liberação de GH, que é o hormônio do crescimento. Ele vai aumentar diretamente o metabolismo? Não, mas a gente vê também que períodos curtos que a gente passe em jejum, né, como é o caso do jejum intermitente, ali algumas horas a mais que se a gente prolongar um pouquinho ali o jejum do nosso sono, essas adaptações que naturalmente acontecem no nosso corpo no período de jejum, como é o caso ali inicialmente de aumentar o GH, isso é uma resposta do nosso corpo tentando ali diminuir o que o jejum poderia trazer de negativo. Porque observe, o que é que eu quero dizer com isso? Às vezes até as pessoas me perguntam, né? Então, se eu fizer jejum para quem quer ganhar massa muscular. Gente, observe que se eu começo a jejuar muito,
eu vou deixar de colocar nutrientes para dentro. Então, vai ser muito fácil acontecer o quê? Eu ingerir uma quantidade calórica extremamente baixa se eu começo a jejuar muito. E qual foi uma das premissas que eu disse lá? Né? Um dos fatores que pode influenciar negativamente no nosso metabolismo, que é fato que influencia negativamente no nosso metabolismo, consumo de dietas muito baixas em calorias. Então não tem como, Vivi, eu te dizer que jejum é bom, que vai acelerar o seu metabolismo, mas ao mesmo tempo eu sei que jejuns curtos, onde na minha janela de alimentação eu consigo dar uma quantidade suficiente de nutrientes, né, suficiente de calorias, ele não vai prejudicar nunca o meu metabolismo, entende? Porque no final das contas, o mais importante é quanto eu conseguir dar de calorias de proteína nessa janela de alimentação. Não importa que eu tenha ficado ali 16, 18 horas em jejum. Na minha janela de alimentação eu consegui dar um bom montante calórico, um montante mínimo suficiente para eu não ter essa queda, para eu não ter essa termogênese adaptativa, essa adaptação do meu corpo em reduzir o montante calórico, reduzir o meu gasto calórico, porque a quantidade de calorias que está entrando é muito pequena, entendeu? Então, o fato é, o que eu diria sobre jejum? Aumentar, não aumenta, mas, assim, pouquíssimos estudos mostram isso, então eu nem levo eles em consideração, então não aumenta, mas tampouco diminui se você toma cuidado com a quantidade de calorias e proteína que você ingere no momento em que você está se alimentando, ou seja, na sua janela de alimentação. Vamos ver mais perguntas. Lili, que saudade de você. Preciso de você novamente em minha vida. Eu também. Preciso de você também. Volte, volte. Paula, parabéns, ótima conversa, que bom. Comer de 3 em 3 horas. Nossa, essa aqui é clássica. Eu realmente acabei nem falando sobre isso, mas comer de 3 em 3 horas ajuda o metabolismo? Gente, não. Esse é um ponto assim que é bem discordante até na literatura científica. Tem alguns estudos que se mostram a favor disso, mas eu diria que no geral, se a gente pega o grosso assim dos estudos para avaliar, não. Comer de 3 em 3 horas, fazer várias refeições ao dia, aparentemente não acelera o metabolismo, tá? Então uma pessoa que pega aquele montante X de calorias, sendo X de proteínas, carboidrato e gordura, e divide isso em 3 refeições versus dividir isso em 6 refeições, no final do mês, provavelmente ele vai ter o mesmo resultado de emagrecimento. Não é porque ele fracionou mais que ele vai tender a gastar, a ter um resultado melhor de emagrecimento ou a gastar mais calorias no seu dia. Não, os estudos não mostram isso. Então, assim, organiza as suas refeições, né, o fracionamento das suas refeições muito mais de acordo com o seu conforto do que pensando nisso, né, de que vai gastar mais calorias, porque aparentemente não gasta mais. Então, quais suas sugestões de lanches ricos em proteína? Boa, então 2 perguntas aqui em seguida sobre isso. Eu fiz uma live só sobre isso, viu, gente? Só sobre como aumentar de maneira prática a nossa proteína. Vai lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve nele e busca lá, porque tem essa live completa lá, que ficou muito legal. Mas respondendo praticamente assim, de maneira prática para vocês, aí depende muito de como é a sua rotina, né? Se você precisa de coisas extremamente práticas, porque geralmente vai estar na rua, vai estar no trabalho e não dispõe de uma geladeira, por exemplo, não dispõe de uma térmica, às vezes, para levar o alimento ali. Bom, tem alguns alimentos, sem dúvida nenhuma, os primeiros que a gente pensa, quando a gente pensa em proteína, são aqueles que são mais perecíveis. Então, iogurtes de boa qualidade, hoje a gente tem muitos iogurtes proteicos no mercado. A gente pode falar de queijos. Então, queijo é uma coisa que não necessariamente precisa de refrigeração. Então, se eu pego um queijo duro, por exemplo, lembrem só que, claro, eles vão ser bem proteicos, mas também vão ser bem gordurosos. Então, a ideia é, se eu vou lanchar uns queijinhos, a ideia é que eu não junte a esse queijo um monte de castanha, por exemplo, porque a castanha também vai ser fonte de muita gordura. Então, a ideia é, vou lançar um queijo, se o queijo só for suficiente para você, lancha só queijo. Se não é suficiente, pega uma frutinha ali mais aguada para comer junto. Mas se só o queijo for suficiente, queijo já é uma excelente fonte de proteína. E os mais duros, né, os mais amarelos, eles não precisam de refrigeração. Então dá para você pegar umas lascas, por exemplo, de provolone, de parmesão e colocar. E aí é só você cuidar das outras refeições do dia para elas não serem tão gordurosas e tudo vai dar certo. Você vai continuar emagrecendo. É só não ter exagero de gordura no seu dia, que você pode tranquilamente fazer um lanchinho mais gordo sem problema nenhum. Fora isso, amendoim, né? Então pasta de amendoim, que também é algo que tem um teorzinho de gordura a mais, mas dentre
eu ia falar dentre as nuts. Amendoim não é uma castanha, tá certo? Amendoim é parente do feijão e não da castanha de caju ou avelã. Mas no dia a dia a gente acaba usando o amendoim como se fosse uma castanha, né? Como se fosse isso. Então, dentre as pastinhas, né? Dentre essas nuts, sem dúvida nenhuma, o amendoim é o que tem maior teor de proteína. Depois do amendoim seriam as amêndoas, tá certo? Tanto que paciente meu aí vê que eu sempre prefiro botar amêndoa no plano alimentar. Eu botar coisa mais amêndoas. E ele pensa, pode ser castanha de caju? Aí eu falo, tá, pode, mas assim, a amêndoa é mais proteico, então eu prefiro amêndoa. Fora isso, o que mais? Dá pra você fazer, gente, aí assim, se for passar para aquilo que você pode preparar na cozinha, né? Dá pra fazer aqueles clássicos salgadinhos maromba, sabe? Que é aquele salgado que você bate, que a massa é batata doce, ou abóbora, ou couve-flor, o que você quiser. Se quiser um teor menor de carboidrato, usa abóbora, couve-flor, cenoura. E você bate isso com frango cozido, forma uma massa. Você pode usar isso para abrir e rechear com frango desfiado, ou você pode, se tiver na preguiça só, bota bastante frango nessa massa, processa tudo, cebola, alho, ervas, o que você quiser para temperar, sal, pimenta, e só faz bolas com isso, faz bolinhas, pincela com gema, joga um gergelinzinho para dar um tchan assim, e assa um pouquinho no forno, só para ficar douradinho, e fica show, é uma coisa que é fácil de levar, basta uma térmica, sabe? Não tem problema não, ele vai aguentar ali numa boa até algumas horas, se estiver dentro da térmica, tranquilo. Então, na verdade, eu acho que para quem quer manter bons lanches proteicos no dia, eu digo que um bom investimento numa sacolinha térmica legal, que aguente bem a temperatura, que às vezes tem aquele gelinho, sabe, que você deixa no congelador e tira para colocar, para deixar o ambiente bem friozinho, esse é sempre um bom investimento. Então, deixa eu ver, mas fora isso, tem boas barras de proteína também no mercado. Dá pra gente pensar, o whey protein também, né, vira aquela coisa prática que você pode levar um pouquinho de pó, até um pouquinho de whey protein com um pouquinho de leite em pó para deixar o sabor melhor. Leva isso na coqueteleira e lá no trabalho, em algum momento, enche de água, mistura e bebe. Vamos lá. Gente, efeito platô é um mundo. Eu não posso nem entrar em efeito platô aqui agora, Aline, porque isso é motivo só para uma live. Jejum intermitente, falei um pouquinho dele, né, gente? Então, assim, sim, eu recomendo jejum intermitente. Então, Aline, até falando um pouco de platô, jejum intermitente, pra mim, é algo que é acessório, é uma estratégia acessória ao emagrecimento. Não necessariamente a pessoa precisa fazer jejum intermitente para emagrecer, longe disso. Mas para algumas pessoas que é confortável fazer o jejum, eu acho também que tem que quebrar o preconceito e entender direito, entender quais são os protocolos, como pode trazer de uma maneira que não prejudique e já sendo clara. Seria basicamente colocar o jejum sem prejudicar essa ingestão calórica e proteica ao longo do dia, ou seja, não reduzir demais as calorias que consome. E isso pode às vezes virar uma estratégia em que você vai conseguir até mesmo quebrar o seu platô. Então, beleza, jejum e acelerar o metabolismo, já falei sobre isso. A partir de quanto tempo a restrição calórica atrapalha o metabolismo? Mais de 12 semanas? Leila, agora você me pegou porque eu realmente não vou lembrar dos estudos que eu li que me disseram essa informação. Eu não vou lembrar por quantos meses ou semanas eles seguiram a pessoa, eles avaliaram o grupo. Então, eu vou ficar devendo essa resposta a você. Mas é aquela coisa, gente, o que eu diria para evitar, Leila, se prolongar demais nisso, assim, o que eu diria? Às vezes, se a pessoa até curte o jejum intermitente, é algo que é confortável para ela fazer, que ela gosta e ela vê que ela consegue até às vezes fazer jejuns maiores, por exemplo, o que eu diria faz uma vez na semana só, sabe, um jejum desse. Então, se você pega às vezes um dia da sua semana só para dar uma estrangulada maior nas calorias, mas em todos os outros dias, nos 6 dias subsequentes, você vai comer um mínimo necessário de calorias, vai pelo menos 1.200 calorias, né? Eu às vezes me recuso a fazer dieta de menos 1.200 calorias. Então, assim, a 1.200 calorias tá bom. 1.000 a 1.200, vai o mínimo. Então, nos outros dias, faz isso, sabe? Dá esse aumento um pouquinho nas calorias, mas uma vez na semana provavelmente não vai ter tanto problema. Deixa eu ver aqui. Gente, outro recado aqui importante que me lembraram para dar. Ó, lá no link da minha bio, tem lá o primeiro botãozinho se inscreva
para o webinário Emagreça com a Nutri. E se eu não me engano, o seguinte é se inscreva pro meu Telegram. Eu tô com um grupo no Telegram que tá massa. Tô dando todo dia muita dica legal. Tô sempre anunciando as lives por lá. Tô botando minhas refeições, sabe? Postando as refeições, tá show. Receita. Então vai lá, receita também. Então se eu tenho uma receitinha nova e tudo sobre emagrecimento, tá? Então, ó, tá show de bola. Eu tô adorando lá. Não interajo com as pessoas, né? Porque só eu que falo, mas fato é, tô me dedicando muito a alimentar aquele grupo lá. Que mais? E quem faz jejum e consome até 1000 calorias, ainda assim o metabolismo diminui ou o problema é um pouco fracionado? Não, Leila. Para quem faz jejum, né, digamos que você não é habituada a jantar super cedo ou nem janta ou não costuma tomar o café da manhã. Aparentemente não tem problema você se manter assim, se o objetivo é emagrecimento, desde que na sua janela de alimentação você realmente consuma um montante suficiente de calorias, que aqui a gente está dizendo, com base em alguns estudos que eu li, que seria acima de 1000 calorias. Mas, gente, lembre sempre que cada um é cada um. Isso daqui é uma média que o estudo achou, tá bom? Então, a gente tem que ter muito critério nisso. Uma coisa, gente, que eu acabei nem falando aqui, mas falando rapidamente, uma coisa que prejudica demais o metabolismo da pessoa a longo prazo, sabe o que é? Efeito ioiô. Perder e ganhar muito peso. Então, eu fui aquela pessoa que perdi 20 quilos, ganhei novamente 20, 25 quilos. Perdi novamente esses 30 quilos, ganhei novamente tudo isso. Gente, isso daí me deu uma dor no coração quando eu comecei a estudar a fundo isso, mas isso é uma coisa que parece, aparentemente, né? Claro que os estudos evoluem e com fé em Deus vai ter solução para isso também. Mas fato é, isso é uma coisa que aparentemente prejudica de maneira assim, para sempre, o metabolismo da pessoa. Então a gente vê que pessoas que já tiveram muito, já sofreram muito desse efeito ioiô com volumes grandes de peso, sabe, que perdeu e que voltou a ganhar, são pessoas que naturalmente têm um metabolismo reduzido. E aí o que dá pra fazer pra essa pessoa? Aí você pensa, ai Paulo, mas eu sou uma pessoa assim, já tive um histórico muito longo de emagrecimento, onde eu perdi e ganhei várias vezes. O que é que eu posso fazer então, se eu já sei agora que o meu metabolismo tá mais baixo? Se eu tô me aproximando da menopausa, por isso até o meu metabolismo tá cada vez mais baixo. O que é que eu posso fazer? Treino. Gente, se você for olhar a história de sucesso, se você pegar pessoas que tiveram um histórico de sucesso de emagrecimento, pode observar pessoas que eram obesas e que hoje já estão há muitos anos magras. Ponto de coincidência ou não entre todas essas pessoas é que essas pessoas provavelmente se apaixonaram por algum tipo de esporte, por algum treino e fazem isso religiosamente. Abraçaram essa causa e fazem isso pro resto da vida. Então assim, gente, não tenha dúvida, se você é uma pessoa que teve muitos altos e baixos de ganho e perdas de grandes volumes de peso, você é uma pessoa que o seu metabolismo ele tá reduzido, ele tá muito abaixo do que ele deveria estar. E para você conseguir emagrecer, você tem que trazer treino para sua vida, não é uma opção ficar sedentário, não é uma opção. Meu amigo Rodrigo Bicudo estava até aqui na live, então assim, Rodrigo é uma pessoa que manda muito bem nessa parte principalmente de corrida, de fortalecimento muscular também, mas ele tem lá o Bora Correr, que é um programa voltado para corrida. Então assim, quem não segue ele até siga rodrigobicudo.com.br, se eu não me engano, e vai lá saber sobre o programa e tudo, porque gente, tem que se mexer, assim, tá fora de questão, não existe vida saudável sem treino. E não existe emagrecimento para quem já teve muito esse efeito ioiô sem treino. Não existe, tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Porque tem muitas perguntas. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Quero convidar vocês de novo a participar do meu webinário, a se inscrever no meu grupo do Telegram. Vai lá no link que tá na minha bio, se inscreve em tudo lá, participa de tudo que eu faço, porque são canais diferentes e muito legais, em que eu passo muita informação para vocês, tá certo? Uma feliz Páscoa para todo mundo. Beijo enorme e obrigada de verdade por estar aqui comigo em pleno feriado, ó. Show de bola. Beijo grande. Fiquem em casa, tá certo, gente? Não vamos relaxar esse isolamento, esse distanciamento social ainda. Fiquem em casa, feliz Páscoa para vocês e de verdade muito obrigada. Vejo vocês no Telegram, vejo vocês no webinário no dia 16, quinta-feira que vem às 20 horas. Beijão, gente. Tchau, tchau.